Tá? Então, túbulo seminífero é só túbulo seminíferos. Eu tenho aqui um revestimento, como é o nome dessa camada que reveste externamente o testículo? Igual ao nome do ovário. Túnica alvugínea. Tá? Depois, eu tenho logo abaixo vasos sanguíneos. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui outro maior. Então, esses vasos sanguíneos que estão logo abaixo da alvugínea formam o que se chama de túnica vascular. Os vasos sanguíneos que estão logo abaixo desse tecido conjuntivo denso que forma a alvugínea. E aí nós vamos analisar uma região como essa aqui, por exemplo. Tá? Então, vou colocar o aumento médio. Bom, antes do aumento médio, eu tenho os túbulos seminíferos e nesse interstício, ou seja, no intervalo entre os túbulos seminíferos, eu tenho as células de Leydig ou células intersticiais produtoras de testosterona. Então, olha aqui, ó, túbulo seminífero, túbulo seminífero, túbulo seminífero e entre eles células intersticiais que produzem testosterona. Tá? Bom, vou colocar, deixa eu achar um túbulo seminífero que a gente consiga ver, porque eu falei para vocês que aqui nós iríamos identificar os diferentes tipos celulares que se consegue identificar nos túbulos seminíferos. Deixa eu achar um corte transversal ou aqui, bem transversal, para ficar fácil da gente aqui, ó. Então, observem aqui, ó. Primeiro, que tipos de células nós vamos conseguir identificar aqui antes da gente olhar lá e depois a gente mede? Nós vamos conseguir, por HE, devido à morfologia nuclear, nós vamos conseguir identificar células sustentaculares no receptório. Nós vamos conseguir identificar espermatogônia, não diferenciar os diferentes tipos de espermatogônia, mas vamos identificar o que é uma espermatogônia. Espermatócito, nós vamos conseguir identificar. O espermatócito que a gente consegue identificar é o espermatócito secundário, o espermatócito primário a gente não consegue identificar. E por fim, espermátide. Dois tipos de espermátide, arredondada e alongada. Tá? Então, recapitulando: célula sustentacular, espermatogônia, espermatócito secundário, lembrando que já é uma célula coloide, espermatócito secundário. A espermátide, que já é o espermatócito secundário sofrendo meiose, e a espermátide já alongada, que é uma célula a partir de uma célula redonda, e tem uma célula flagelar, que é o espermatozoide. Então, a espermátide é a última fase e ela passa por um processo de transformação exclusivamente morfológico, desde uma célula redonda para se transformar numa célula flagelar. Tá? Então, vamos pegar qualquer um dessas aqui, botar provavelmente que a gente começa a identificar. Bueno, como que eu identifico uma célula desertóide? Tá? Então, observem aqui, ó. Lógico, o núcleo da célula, a célula desertória, a célula sustentacular, ela vai desde a base do túbulo seminífero até a superfície. Como que o núcleo vai estar sempre na região basal? Então, observem na ponta da seta, seu movimento micrométrico, vocês enxergam ali um núcleo meio que triangular. Tá? Aqui tem um, acho que lá no canto tem outro, aqui tem outro. Ali na ponta da seta. Conseguem ver o núcleo meio triangular com o nucleolo dentro, bem evidente ali no nucleolo? Tá? Estão vendo esse núcleo aí? Ou está difícil de diferenciar dos outros? Isso é o núcleo de uma célula desertória, uma célula sustentacular. Certo? Essas células escurinhas, com o núcleo pequeno, que estão também na região bem basal aqui, que eu estou apontando ali, tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui outra, são as espermatogônias. Tá?
Se o movimento continuar aqui subindo em direção ao lumen do túbulo seminífero, eu vou encontrar um grupo de células que nem esse aqui, ó. Observem o núcleo dela, é uma célula com um núcleo grande, porém os cromossomos estão todos, a cromatina está formando cromossomo. Dá para ver ali a condensação da cromatina. Então isso aqui, essas células grandonas aqui, são espermatócitos secundários. Então, recapitulando: Sertoli, espermatogônia, espermatócito secundário. Pergunta da prova. Poderá vir a ser: que estrutura, apesar de não ser visível, está presente no local indicado pela célula? Explique sua resposta. Pergunta de Gabriel. Células de Sertoli. Verá que estrutura está presente no local, apesar de não aparecer no local indicado pela célula. Letra B. Muito bem. Barreira hematovesicular. Explique sua resposta. Resumo. O que ela está fazendo? Por que eu preciso de barreira hematovesicular? Está separando o que é 2N, o que é diploide, do que é haploide. O que é isso? Certo? Está claro isso para vocês? Bom, nesse corte, depois a gente vai olhar outro. Esses risquinhos pretos aqui provavelmente seja de camundongo. Esses risquinhos pretos que vocês enxergam aqui, ó, são espermátides alongadas. Elas já são quase espermatozoides. Tá? Esses risquinhos pretos. E observe que elas já estão começando a formar flagelo. Está aqui o risquinho e aqui essa sujeirinha, tudo flagelo já. Tá? Então são espermátides já alongados. Eu vou trocar de túbulo seminífero aqui. Nesse aqui, por exemplo, o que eu vejo aqui? Ó? Observem aqui. Ó. Isso aqui é núcleo de quê? Esse núcleo que está ali no ponto da célula. Sertoli. Esse núcleo preto escuro aqui, o que é? Espermatogônia. Esses aqui são o quê? Espermatócito secundário. E aqui nós temos espermátides arredondados. Então essa célula aqui vai passando, ela vai passando por transformações que nós vamos ver na aula prática, na aula teórica depois. Ela vai passando por transformações e se transforma nisso aqui, ó, que é a espermátide alongada. Tá? Então eu tenho a espermátide arredondada e a espermátide alongada. Tá ok? Então é bem simples. E no maior aumento ainda, eu venho para o meio aqui, ó. Tá? E aí quando eu venho para o meio, eu vejo grupos de célula, que nem esse aí. Aí tem um capilar ali no meio, inclusive, ó. Tá? Aí vejo grupos de célula. Aqui tem um vaso grandão e algumas células aqui em volta. Então essa célula que está ali na célula, qual o produto de secreção da célula indicada? Testosterona. Muito bem. Então é simples essa lâmina, só que vocês têm que reconhecer várias estruturas. É fácil de diferenciar uma da outra porque são bem distintas, tá? Então vocês coloquem ali e diferenciem essas diferentes células. Quem já está satisfeito?